capítulo 10, versículos 7 e 8. Os irmãos viram um movimentozinho aqui, porque a gente teve que separar uns soldados para ir fazer uma missão ali urgente, tá certo? Vamos fazer essa leitura e um clamor, porque eles precisam do agir do Espírito Santo ali com eles. Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Evangelho, viu? Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos ler o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8 diz: E serão os dois uma só carne, e assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Amém? Pai querido e amado, santo e maravilhoso Deus, nós te oramos, Senhor, mais uma vez, desta feita, te agradecendo por esta palavra, que o Senhor nos direcione, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha abrir as comportas do céu, Senhor, com um raciocínio na tua palavra, e também os nossos corações e a nossa mente. Senhor, aonde vai o alcance deste som? Que o teu Espírito Santo venha bradar nos corações e nas vidas. Abençoa os teus servos que foram ali naquela missão, naquele lar, naquela vida, Senhor, levar, Deus, algo da tua parte, e que toda opressão, que toda corrente do mal caia por terra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu estava orando, irmãos, e senti de Deus hoje trazer uma palavra para as famílias, né? Todos os dias as palavras são voltadas às famílias, mas hoje uma palavra diretamente para o convívio conjugal, né? Porque eu coloquei até o tema dessa ministração, que casamentos precisam de manutenção. Você que anda na sua moto, você que anda no seu carro ou na sua bicicleta, você sabe, uma hora ou outra vai ter que parar. Se você não parar para fazer a manutenção preventiva, vai chegar a manutenção corretiva. E a manutenção preventiva, ela é mais barata. Ela demora menos tempo e ela custa menos e é menos doloroso para o nosso bolso. Já a manutenção corretiva tem que parar e às vezes não dá mais certo. Tem que trocar, porque já quebrou tudo. Tem famílias hoje, irmãos, que não estão parando para a manutenção preventiva. Estão parando só quando tem a manutenção corretiva. E isso machuca, irmão. Numa peça, num veículo, em algo inanimado, você pensa, eu vou trocar. Eu vendo uma entrevista há uns anos atrás de um homem que ganhou na Mega Sena, e ele disse, falando rindo, irmão, ele perdeu tudo. Eu não sei dizer precisamente quantos milhões ele ganhou, mas isso na década de 90, era muito dinheiro. Disse, carro, eu comprava quando acabava a gasolina, eu deixava o carro. Aí eu ia e comprava outro carro, rodava até enquanto o tanque estava cheio. Quando secava, eu abandonava o carro. Roupa, quando sujava, eu tirava, jogava fora e comprava de novo. As coisas inanimadas, irmão, a gente consegue fazer isso. E tem pessoas hoje tratando pessoas como um bem, assim, algo material. E por isso que Deus nos tocou o coração para dizer que casamentos, irmãos, são realizados para durar a vida inteira. Sabe aqueles planos, aquele sonho, quando você encontra aquela pessoa que seus olhos bateu nele, o coração, né? Irmã Mona Lisa. Irmã Mona Lisa, quando encontrou o irmão Lucas ali, olha como é que Deus age, né? Irmã Mona Lisa queria cortar o cabelo de Jonas. Aí Deus diz, eu vou usar o Jonas para tu encontrar o teu Lucas. Eu creio que quando aquele rapaz abriu
Irmão Lucas é esse rapaz ali abençoado. Faça assim para o povo lhe conhecer, irmão. Aí a irmã Mona Lisa. Quem é a irmã Mona Lisa? Pronto. Quando ele abriu a porta, eu acho que o coração dela e as pernas... Jesus. E ali eles foram se conhecendo e foram fazendo planos, irmãos. Eu me lembro que uma pastora Cássia, a gente namorou e noivou há algum tempo. E chegou um tempo, irmãos, que eu comprei a casa. E a gente não tinha dinheiro para fazer o que a gente queria. E eu pegava ela, dizia, irmã Aparecida, Borges, nós vamos ali para aquela praça ali. A gente ficava sentado no banco da praça sonhando. Olha, o muro da casa vai ser assim. Cássia tinha 17 anos, né, Cássia? E ela dizia coisa que eu ficava, eu já era um pouco mais velho, 24 anos, não, 23. E eu dizia, meu Deus, essa mulher tem que casar com um milionário. 22 eu tinha. Mas eu olhava para a idade dela, se ela não sabe nada da vida. E a gente ficava fazendo os planos, irmão. E eu me lembro que uma coisa, não foi só um sonho, eu combinei com ela. Olha, Cássia, quando nós tivermos nossos filhos, o que eu disser para os nossos filhos, você confirma. E o que você disser, eu confirmo. É difícil fazer isso, irmão. Às vezes ela... Olha, Samuel, você não pode hoje pegar no celular, você vai ficar de castigo. E aí ele vem, coraçãozinho, né? Já sabe como é que o pai é mais mole. Papai, eu digo, não, sua mãe disse o quê? Você está de castigo. Então, irmãos, casamento é feito para durar a vida inteira. Ninguém planeja um casamento dizendo, eu vou ficar casado aqui por um mês só. Por 6 meses. Eu só preciso dele ou dela por 6 meses. Não, só quero ficar com ele enquanto eu estiver feliz. Mas o mundo hoje está pregando isso. Casamentos, irmãos, e relacionamentos conjugais estão ficando descartáveis. Cansei. Eu tenho uma ministração que eu costumo dizer, irmãos, que um relacionamento conjugal, ele é composto de paixão e amor. Quando a irmã Mona Lisa viu o irmão Lucas, ela se apaixonou. O que é a paixão, pastor? É um fogo. Ele queima, ele arde. Você não consegue mais almoçar, jantar. Aí você vai dormir, aí o coração, menino, como o Lucas é bonito. Como ele é alto. Ela só vê as qualidades. Quem está apaixonado, irmão, a mãe chega e diz, minha filha, preste atenção. Olha isso, olha aquilo, mas a paixão, a mãe falando, ela não está escutando, ela está escutando blá, 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 blá. Porque ela está apaixonada. Agora, irmão, a paixão, ela tem vencimento. Você sabia disso? Diz os psicólogos, os especialistas, que a paixão, ela dura em torno de, no máximo, irmão, 2 a 3 anos. Quando muito chega é 3 anos. Tem paixão que só dura 2 meses. Mas tem paixão que dura 3 anos. A pastora Cássia já contou aqui um testemunho rápido, que a paixão dela por mim durou 7 anos. Um belo dia ela acordou e percebeu que eu era careca. Olha. Ela não tinha visto isso ainda. Que quando ela está de salto, eu sou mais baixo. Que eu sou fleumático, irmãos. O meu temperamento, eu sou fleumático. O fleumático, é bom demais viver perto de um fleumático. Irmão Aurivan é o extremo. Calmo, sereno, nunca se estressa. Mas aí tem os defeitos. É lento. Ele gosta de prorrogar as coisas, né? Eu costumo dizer, irmãos, que quando a primeira casa a gente estava fazendo uma reforma, e a pastora Cássia é o quê? É sanguínea. O sanguíneo, ele diz a coisa na hora que pensa. Ele fala na hora ele fala com sangue quente, né? Aí Deus une os opostos, porque imagine 2 sanguíneos. Quando um sanguíneo vem falar, o outro ferve, e aí rola tapa para lá e para cá, irmão, aí não vai dar certo. Aí depois aí fica difícil de um querer pedir perdão ao outro, né? As barreiras do ego, né? E aí eu tinha um saco de cimento lá e Cássia dizia, meu filho, vamos fazer isso aqui, meu filho. Digo, depois eu faço, quando eu tiver de folga.
Quando eu estava de folga, eu estou cansado. Aí um belo dia, ela estourou e eu fui olhar o saco de cimento. Eu tive que jogar no mato. Ele pedrou, irmão. Então o fleumático, ele tem essa característica de sempre deixar para amanhã o que ele poderia fazer hoje. Vocês estão se identificando, irmão? Tem casal aí se olhando. Ixi, ele é fleumático. Porque às vezes, irmão, a gente discute porque não sabe o perfil psicológico do outro, o temperamento. E o tempo do namoro e do noivado, às vezes a gente se casa, já vem do segundo casamento, mas tem aquele período de conhecer, né? Às vezes a gente dá aquela, não, eu quero é me juntar, eu quero é me casar, mas você tem que conhecer para ver se vai dar certo, meu irmão. Então o casamento, irmão, quem planeja o casamento é para durar a vida inteira. Aquela voz de Cid Moreira, o amor, quem poderá os seus mistérios desvendar? E aí você pensa, felizes para sempre. Mas nesses felizes para sempre, um dia acaba o gás. Um dia, irmão, quebra alguma coisa dentro de casa e vem um estresse. O dia da mulher arrumar a casa, parece que a gente perdeu o valor dentro da casa quando a mulher está arrumando a casa. Eu vou para cá, aí não, eu vou para ali, eu vou sair, eu vou embora. O dia estressante é o dia que a mulher vai arrumar a casa. Eu acho que é o dia que mais a gente tem que orar pelo nosso relacionamento conjugal. Mas quando a gente está querendo casar, não pensa em nada disso, né? A minha sogra me chamou um dia e disse, olha, Cristiano, você está querendo casar com Cássio? Eu digo, estou apaixonado. Mas ela é a mais carinhosa, mas também é a mais estressada. Você não vai levar gato por lebre, não. Aí eu pensando, mas ela vai mudar comigo. Isso é um erro que nós pensamos, irmão. Então, quando ela casar, ela muda. Ou por bem, ou por mal. Nenhum ser humano tem a capacidade de mudar outro, irmão. Só Jesus. Quando nós convidamos Jesus para dentro do nosso relacionamento conjugal, aí sim vai dar tudo certo. Casamentos, irmão, não duram para sempre por si só. Como você vê, irmão Jário anda aí pelas matas e vê, rapaz, nasceu esse juazeiro aqui. Quem foi que plantou? Ele nasceu pela própria natureza, por si só. As aves foram lá, comeram as sementes e ali soltaram e começaram a plantar as florestas. Mas casamento, irmãos, ele não vai durar para sempre por si só. Porque o pastor disse, né? Porque o pastor consagrou. Não, irmão. É onde entra a participação dos dois. Dos dois. Tem que ter atitude dos dois. Casamentos duráveis, irmãos, eles apresentam a presença equilibrada de duas palavras que eu acho extraordinário. Amor e compromisso. Só o amor não dá certo. E só o compromisso sem o amor, ele é um acordo. Como hoje estão muitos fazendo acordo. Pessoas que vão para outros países e faz um acordo com o companheiro. Ei, case comigo no papel para eu receber aqui, né, a minha fixação nesse país. E depois que consegue, se separam. Isso é um acordo, é um compromisso. Mas casamento, irmão, é baseado nessas duas palavras fortes. Eu tirei essas duas palavras aqui dos versículos. Versículo 7. E deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á. No versículo 8 diz, serão os dois uma só carne. Diga comigo, unir-se. Uma só carne. Pronto. Unir-se, irmãos, tem um significado tão forte que a gente imagina que jamais vai se separar. E para poder haver essa união, envolve duas características fortes dentro dessa união: a lealdade inabalável e um amor ativo. O que é amor ativo, pastor? Existe o amor passivo, que é aquele que toda vida que a esposa pergunta, bem, você me ama? Eu te amo. Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, te amo, Senhor.
Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Jesus parece estar duvidando e pergunta de novo: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele diz: Senhor, eu não já disse, Senhor, que eu te amo? Ali, irmão, Jesus estava querendo despertar Pedro para entender o significado deste amor ativo, porque até então o amor de Pedro era passivo. É um amor só de boca, é um amor só de palavras, mas que não acompanha as atitudes. O que adianta eu dizer que amo a pastora Cássia, mas na hora de que ela precisa de eu demonstrar esse amor, eu digo tchau, vou-me embora. Quantas mulheres não já sentiram isso dos seus esposos? Irmão? Não responda, só pense em você mesmo. Ele diz que ama, irmão, na hora boa, quando é novinha, corpinho ali que nem as propagandas, mas depois que vem os filhos, está amamentando, acordar de madrugada, ajudar na troca das fraldas, o menino está chorando, ela está... Quantas vezes eu não cheguei... Me perdoe, viu, pastora Cássia? Você sabe, eu falo mesmo. Quantas vezes eu não cheguei em casa e a pastora Cássia estava toda despenteada, esperando eu chegar, olhando para o relógio, para eu chegar e ela poder tomar um banho, porque ela passou o dia todo com o menino chorando, que não adiantava dar de mamar, não adiantava, era cólica, era isso e aquilo, e ela esperando eu chegar para poder pegar o menino e ela tomar um banho e descansar um pouco. Mas quem não tem um esposo com amor ativo dessa forma, ele diz: vou lá para casa agora, irmão, só vou chegar quando tiver tudo calmo. É um amor só de boca, não tem atitude. Quantas irmãs não criaram seus filhos praticamente só? E quando vai falar: se eu fiz a minha parte, eu não trabalhei, eu trouxe o alimento. Aí eu uso as palavras de Jesus: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão a sua família vai viver, irmão. Precisa da presença masculina do marido. O pai precisa ter a figura do marido, irmão. O filho, aliás, vê o pai. Aí você diz: ó, meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Ele não absorve nada. Ele absorve o que você faz, o que você pratica. Isso ele aprende. Você diz: vá para a igreja, mas você não vem. Ele vai crescer o quê, irmão? Fora da igreja. Você pode dizer: meu filho, seja um bom esposo. Mas ele está dizendo: papai está dizendo para ser um esposo. Bom esposo ele não é. Mamãe, quando precisa, ele nunca está em casa. Ou vice-versa. Tem mulheres, irmãos, que quando o marido adoece, dá com os pés nele. Quando ele está desempregado, dá com os pés nele, vai para a rua, vai atrás de emprego. Mas só Deus e ele sabem, irmãos, o psicológico do homem, quando está muito tempo parado, sem nem R$1 no bolso, ele está com a sua autoestima lá embaixo. Ele às vezes não tem, irmão, ele se sente diminuído. Ele se acha que é menos do que o outro. E ali, irmão, causa um complexo que ele não consegue mais ir atrás do emprego. Só oração e ajuda da esposa, uma boa esposa, para dizer: meu filho, você é um trabalhador, você é esforçado, vá que vão reconhecer isso, aquilo. A palavra da esposa. Às vezes o marido está doente, ela não quer fazer um chá. Aí ele fica na mente: ah, é assim, né? Deixa estar. Quando eu estiver curado de novo, eu sei onde é que eu vou buscar meu chá. Casamentos, irmãos, precisam de manutenção. O amor ativo é a prática do que você diz. O amor ativo é a prática do que você tanto falou quando namorava. Mas aí, irmãos, é por isso que às vezes o homem se ilude com os namoros fora do casamento. Por quê? Ele chega lá, a mulher está limpinha, cheirosinha, não tem problema, que ela não é besta de dizer que tem problema, né? A não ser a história de um rapaz aí que eu ouvi, que ele arrumou um namoro aí, no tempo que ele namorava, ele passou na Cobal, comprou 8 abacaxi. Chegou lá na casa da amante, deixou os abacaxi e foi tomar um banho. Quando chegou, ela tinha, irmão, 6 filhos. Quando ela saiu,
Cadê os abacaxis? Os meninos já comeram. Eu disse, essa barca é furada. Mas às vezes, irmão, o marido sai de casa se maldizendo do casamento. Essa mulher, isso é aquilo, isso é isso, essa casa é aquilo. Porque ele se ilude lá fora. Aí ele abandona a família por aquela. Quando ele chega, que vai conviver com ela, ele vê que lá tem os mesmos problemas. Lá acaba o gás, lá a pessoa adoece, lá os filhos choram. Parou para pensar nisso, irmão? Lealdade inabalável quer dizer, irmão, você ser companheiro. Na alegria ou na dor. Quantas vezes, irmãos, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu trabalhava de motorista e eu, passando uma dificuldade, eu era motorista freelance. Sabe o que quer dizer isso? Eu era um desempregado, que quando o camarada queria um motorista, a empresa dele estava tudo ocupado, ele disse, vou chamar aquele irmão. Aí eu ia para ganhar aquela viagem. Ele me dava R$10 para eu almoçar e tomar café, naquele tempo dava. Aí eu saía daqui para Guamaré, irmãos, enchia uma garrafinha d'água, para não comprar água mineral. Não me envergonho de dizer isso não, irmão. Quem nunca passou suas derrotas, suas crises. Aí eu enchia e saía, quando parava no meio do caminho, rapaz, vamos tomar café. Eu disse, não, estou satisfeito. Na hora do almoço, eu digo, eu vou ali. Deixava eles para economizar aqueles R$10 para chegar em casa e dividir com a minha esposa. Isso é lealdade, irmão. Quantos irmãos eu vi como motorista que às vezes de madrugada dirigindo e dizia, passa aí no Cebozão, motorista. Eu parava no Cebozão, é uma lanchonete bem famosa de Mossoró. Ele comprava 2 sanduichão daquele, eu dizia, é um para ele e uma para a esposa. Quando ele ia chegando, ele, Cristiano, vá devagar. Aí ele parecia um leão, mano. Quando eu ia mais de jeito, vamos parar aí. Aí quando pararam, um dia eu disse, o que foi? Não, porque se eu chegar em casa, os meninos caem em cima. Eu digo, meu Deus. Aí um dia eu não aguentei não, irmão. Eu digo, homem, vai aprender a ser pai, meu filho. Se só dá para comprar 2, depois leve para os filhos de vida, que Deus multiplica, irmão. Isso é egoísmo. A pessoa querer só lembrar do seu próprio bucho, chegar em casa, se deitar do ladinho. Só Deus sabe se a mulher não foi dormir com fome. Minha mãe conta, irmãos, que a mãe dela criou 22 filhos. E meu avô tirava cera de carnaúba. Os irmãos sabem aqui o que é isso, né? Aí ele recebia lá do seu capataz um punhado de farinha e uma rapadura. Para ele passar o dia, irmão. Ele não comia, ele botava no seu bozó e só bebia água. Chegava em casa, de 8 horas da noite, ele botava uma esteira. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com minha mãe, isso. E a alegria daqueles meninos, irmão, ele quebrava aquela rapadura e chamava de 9 horas da noite, os meninos dormindo com fome. E minha mãe disse que era uma alegria, nunca comeu uma farinha tão gostosa com aquela, comia um pedaço de rapadura, bebia água, e meu avô ficava com fome para dar para os filhos. Nós estamos precisando aprender, irmãos, a ser donos de casa, pais de família, trabalhar pelos nossos filhos. Infelizmente as casas hoje, se os meninos não comer, às vezes até a mãe toma da bondade, isso é para mim. Egoísmo, porque não passaram necessidade. Meu avô passou e ele não queria que os filhos dele passassem. Aí minha mãe passou necessidade, fez de tudo para eu não passar. Aí talvez porque eu nunca passei, eu seja egoísta com os meus filhos. Se nós criarmos nossos filhos, irmão, numa redoma, não ensinar eles o que é viver, eles também vão fazer pior com os filhos deles. Uma só carne significa uma natureza de união tão forte, irmãos, que se separar deixa uma marca.
Quem nunca veio de um lar, irmãos, de separação? O filho chora com saudade do pai. O adolescente fica rebelde. Eu não estou aqui criticando, irmão, porque só você e Deus sabem o que você passou dentro do seu relacionamento. Tem pessoas que sofreram por N motivos, porque não souberam escolher. Eu, irmão, já contei aqui, o dia que eu fui conhecer a pastora Cássia, né? O pai dela foi meu pastor. E eu confesso, eu nem prestei atenção nas 3 filhas. Eu lá arrumando o culto e tal. Era um culto ao ar livre, terminou. O dia que eu vim observar a pastora Cássia foi num culto de oração. Quando eu cheguei, que entrei na igreja, ela já estava orando, só via aqueles olhinhos levantando. Ali eu me apaixonei por aqueles olhos. Aí eu fui ver se a pastora Cássia era uma menina crente mesmo. Amanheci o dia de 7h30 da manhã na porta dela, lá que eles tinham um comércio. Quando o pastor Joatan abriu o comércio, eu caí para dentro, que eu estava escorado na porta. Disse, pastor, eu vim aqui olhar aquele violão que o senhor estava vendendo. Ó, violão, até hoje nunca aprendi a tocar, irmão. Foi só o pretexto. Quando abriu, eu disse, e Cássia, ele disse, está ali. Ela disse, ai, pai do céu, irmão, suada, já limpando o comércio. Eu digo, olha, ela é trabalhadeira. Comecei a namorar e fui observando que ela era companheira, ela era mais apegada ao seu pai. Eu digo, vai ser a mais apegada a mim. Irmão, nós devemos observar, irmãos, os nossos cônjuges, como eles tratam os pais, porque vai assim que eles vão tratar você. Se é um homem, ele é um bom filho, ele respeita a mãe, ele vai respeitar a mulher. Se ele é aquele camarada que levanta a mão para dar na mãe, vixe, misericórdia, ele vai querer dar em você também. Se ela é uma menina que desrespeita pai e mãe, ela vai desrespeitar você também. Então, quando nós vamos observando, às vezes os relacionamentos primeiro não deram certo porque a gente não tinha experiência, né? Mas que a separação causa dor, irmão, machuca. Até nós sermos curados daquela dor leva um tempo. E ainda fica cicatriz, quando a gente se lembra, machuca um pouco ainda. Mas nós servimos a um Deus que cura. Nós servimos a um Deus, irmãos, que o que ficou para trás ficou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz tudo novo. Glórias a Deus. A base do comprometimento, irmãos, tem que ser o amor. Pois ele expulsa todo medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18, a parte A diz: no amor não há medo. Em algumas traduções diz, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se existe medo no relacionamento, irmão, não tem amor. Sabia disso? Eu conheci e aconselhei um casal, irmão, que o rapaz não tomava um chá dado pela mulher, porque ele tinha medo dela botar veneno. Eu digo, meu filho, você está vivendo numa prisão. Porque não existia amor, pastora Cássia. E existe o que quando não tem amor? Medo. Às vezes a pessoa está naquele relacionamento com medo. Com medo dele lhe maltratar, com medo dele maltratar seus filhos. Minha mãe saiu de um relacionamento, irmãos, que ela disse que foi ameaçada. E ela fugiu para outro estado. Porque não existia amor. Né? Glórias a Deus. Então todo casamento para durar precisa de uma manutenção, irmãos. E a manutenção, ela tem que ter, irmãos, aleluia, esforço. A primeira manutenção que nós vemos, irmãos, é a disposição e a capacidade para lidar com conflitos. Tem pessoas que casam pelo motivo errado, casam porque quer se ver livre dos pais, se acham muito oprimidos, os pais são muito conservadores. Aí diz, eu vou casar para me viver a minha própria vida. E nessa fuga casa errado e dá errado. Tem pessoas que casam, irmãos, com ambição. Eu acho que eu já contei isso, que eu conheci uma mulher que ensinava as filhas, ela tinha 3 filhas, e dizia, case com um homem que tem personalidade e caráter. A personalidade que ela dizia era dinheiro, e caráter era carro. Ou seja, ela estava formando umas Maria Gasolina.
estão todas hoje sofrendo, irmão, porque não encontraram homens de caráter e de personalidade. E quem sobrou para criar os filhos, os netos, foi a avó que ensinou: queira homens que tenham caráter e personalidade. Sobrou tudo para ela. Hoje ela está: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu ficar comigo. Ensinou errado. Então casamento quer dizer lidar com conflitos, irmãos. Tem dia que eu lido com conflitos dentro da minha casa, porque a mente da mulher é diferente da mente do homem. A visão da mulher é diferente da do homem. Tem mulheres que, se souber que o homem recebeu um dinheirinho bom, meu amigo, ela já está. O marido chega: opa, vou fazer aquela reforma hoje, vou chamar o irmão Aurivan para ver. Quando cheguei, meu filho, já comprei uma estante nova, comprei uma televisão nova, comprei isso e aquilo. Eu disse: e agora? Aí depois ela vai dizer: eu quero uma casa maior, mas não se esforçou. Às vezes, irmão, um dos cônjuges é consumista, ele é doente, ele é compulsivo, ele não consegue ficar sem comprar. E o outro, coitado, é trabalhando, e não tem nada nunca, porque não estão unidos no só propósito de sentar e conversar. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu não vivia num só pensamento e unido com a pastora Cássia. Eu sou aquele homem que eu juntava aqueles R$10 para a gente se alimentar junto. Mas a pastora Cássia, por ser nova talvez, ela se empolgava com as coisas às vezes. E chegou um ponto que eu disse: ei, pastora Cássia, o cartãozinho na minha mão. Conversei com ela, digo: você ganha mais do que eu, e você gasta. Não, eu comprei R$10 aqui, R$20 ali, 30 ali, 50 ali, é parcelado em 10 vezes, mas comprometeu todo o salário. Ela ganhando mais do que eu, tinha que vir me pedir ajuda no final do mês. E ela queria uma casa maior. Eu digo: a casa só vai vir quando nós trabalharmos juntos. Nós não estamos juntos. Eu digo: não, nós estamos separados na parte financeira. Vamos nos unir? Falei na frente da mãe dela que eu não sou besta. Ela disse: meu filho, seu marido tem razão. Fiz uma oração naquele dia, ela me deu o cartão, dentro de 2 meses eu paguei as dívidas dela, e ela só tinha mais 2 meses de bolsa. Eu consegui uma casa nova do jeito que ela queria dentro de 2 meses. Quando nós planejamos as coisas com o nosso cônjuge. Cássia, eu estou para receber um benefício. E era algo que eu não esperava. Vamos fazer o que aqui junto? Meu filho, eu estou precisando de uma cirurgia. E tem que fazer o quê? Uns exames. Porque eu já trabalhei com homens egoístas, irmão, que ele, quando recebe o dinheiro, compra roupa nova, sapato novo, e eu com ele, eu digo: e a sua esposa? Ela se vira lá. Quando ele ia para os cantos, meu amigo, o homem brilhava, e a mulher parecia uma mendiga perto dele. Egoísmo. Ela não trabalhava. Aí passou um censo lá na fábrica e disse: eu trabalho com sua esposa. Ela não trabalha não. Eu digo: vai fazer o que ela faz dentro de casa para cuidar de 4 meninos. Eu fiquei um dia, um final de semana com Samuel e com Daniel, irmão. Eu tinha hora que eu dizia: Jesus, esse menino não dorme não. Cansado. Aí vai eu dizer que a mulher não faz nada. Você chega em casa, a casa está limpinha, roupa engomada, comida feita. Às vezes um prato você não quer ajudar a lavar. Não, pastor, porque eu sou homem. Mas quando está separado, irmão, eu já vi homem chorar que nem menino. Me ajude, pastor. Eu digo: por que você não veio pedir minha ajuda antes, irmão? Meu conselho, ela já está decidida. Ela não quer mais, já sofreu muito. Vou lá. Não teve mais jeito. Infelizmente, porque demorou, né? Pessoas criadas em famílias diferentes, irmãos, também traz conflitos. Até isso, quando eu fui casar, eu comecei a observar. Eu fui para um culto em 2001, ciclo de oração, e lá levantou uma profeta e disse que ia usar a minha esposa como a mãe dela no meio do mundo. Eu digo: eita Jesus. Aí logo eu vi, eu digo: então eu vou ser igual o marido dela, o meu sogro. Paciente, calmo e ajudar em casa. Se a chamada era nela, né? Eu fui vendo que Cássia, ela vinha de uma família matriarcal, onde às vezes a mulher tem uma palavra mais ativa. Não que meu sogro
é positivo, né? Mas sabe aquelas vezes, eu tenho costume, eu já disse isso aqui aos irmãos, eu fui vendedor muitos anos, e por ser vendedor eu fui observando o perfil das pessoas que iam me comprar. Chegava o casal, chegava a família na loja, eu já sabia a quem eu ia oferecer aquilo. Como, pastor? Geralmente quem é mais ativo anda na frente, e o passivo vai atrás. Sabe aquela fila indiana? Quando a gente morava no sítio, andando nas veredas, né? Vovô vinha na frente. Bora, Jovelina. E vovó vinha atrás. E depois iam os filhos. O mais velho, depois a ordem já está. Quem é acostumado a andar desse jeito, irmão, ele pode ir para a rua mais larga que for, ele não consegue andar de lado, não. Vai um na frente e tudo de atrás. Já observou? Tinha mulheres que quando chegavam diziam, rapaz, eu vou oferecer a ela. Porque ele dizia, não, deixa eu perguntar aqui a esposa. Eu digo, já sei que a voz ativa é a dela. Então isso traz conflito. Se você vai casar com uma jovem ou com um rapaz que vem, uma família patriarcal e uma matriarcal, vai ter conflito. Porque um vai querer, tem que haver uma concordância. Não, porque ela não vai mandar, isso não é mandar, irmão. É porque às vezes um é fleumático. Se for esperar por ele, irmão, vixe, vai vir outro inverno e não ajeita o telhado da casa. Aí a mulher tem que tomar a frente. Vem cá, oi, Mauro, vem aqui, suba aqui, ajeita isso aqui, isso aqui. Aí o cara diz, aí é manicaca. É não, irmão. Esqueça essa palavra na igreja, no seu vocabulário. É porque há uma concordância. Às vezes, a mulher, o camarada trabalha e bota na mão da esposa porque ela sabe administrar. Né? Às vezes é o marido que sabe administrar. Isso é andar em concordância. As nossas diferenças, irmãos, se manifestam na maneira como reagimos aos problemas na escala de valores familiares. Como assim, pastor? Você quer criar seu filho de um jeito e a sua esposa quer criar de outro. O pai diz, olha, presta atenção. Hoje vai todo mundo para a igreja. Mas chega um e diz, não, deixa aí, irmão, deixa aí. Porque não quer ter trabalho. Criar filho, irmão, é ter trabalho. É uma bênção. É maravilhoso, mas você tem que se esforçar. Você tem que gastar tempo, é agora. Hoje terminou a escola bíblica, eu tive que ter uma conversa olho em olho de Samuel. Não foi fácil para mim, mas eu tive que conversar. Às vezes o pai recebe uma reclamação de uma professora na escola, ele... Deixa para lá, é besteira, essa mulher ela está ganhando para isso. E deixa seu filho crescendo assim. Amanhã depois ele não está mais te ouvindo. E chega alguém na tua porta batendo. Sei, ele está preso. Ora, se nós nos esforçando, né, irmão Nicásio? Às vezes acontece isso. Porque quando eles crescem, irmão, eles não estão mais na nossa tutela. Eles têm as escolhas. Mas você pode com o peito erguido, o coração aberto, dizer, eu ensinei. Quantos vídeos a gente não vê na internet, o pai chorando, e dizendo, meu filho, eu não te dei o que você queria, eu não te ensinei, mas ele escolheu aquele caminho, né? A gente tem que ensinar nossos filhos a vir para a casa do Senhor, é agora, é enquanto são pequenos. Pastor, mas vai, irmão, se esforce. Nos primeiros dias você não vai assistir o culto, você vai ficar ali ensinando, corrigindo ele, mas daqui a pouco ele vai aprender. Eu fui pastor de um casal que tinha 2 filhos mais ou menos do tamanho de Daniel para um pouquinho maior. E eu fui observando que aquelas crianças corriam. E foi passando o tempo, até chegar o final do ano, eu saí daquela igreja. Eu disse, é Amarildo o nome dele. Eu disse, mas Amarildo, o que foi que aconteceu com seus filhos? Foi bons cintos que o senhor aplicou? Ele disse, pastor, eu não levantei a mão para bater em nenhum deles. Eu digo, me ensine qual foi o segredo. Na época eu não era pai. Qual foi o segredo? Porque os meninos chegavam na igreja, não era, pastora Cássia? Eram os primeiros a se ajoelhar, irmão. Menino de 4, 5, 6 anos, chegava na igreja e se ajoelhava. Aonde os adultos com irreverência, ei, você almoçou o que hoje? Ei, como foi? Meu amigo, quando a gente chega na casa de papai do céu, a gente se ajoelha. Se não pode se ajoelhar, sentado, curva a cabeça e ora. Pai, eu cheguei aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor.
Por isso que tem gente que diz, sair do culto hoje, não ouvi nada. Porque não entregou a sua vida e o seu coração, irmão. É uma batalha espiritual aqui. Cássio, que horas são? Já vou terminar. Aí a Marildo me deu uma lição. Eu pensei que ia dizer, pastor, eu botei de joelho, bati neles. Eu digo, assim eles aprendem. Aí ele disse, pastor, sabe o que eu fiz? E o que foi? Me conte. Oração. Aí eu digo, o senhor orou por eles? Não, eu chamei eles para orar comigo. Quando eu chego em casa, que eu vou almoçar, nós não tínhamos essa prática. Eu digo, vamos orar. Pai, obrigado por essa refeição. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me deu condição de trabalhar e trazer essa refeição para casa. Os meninos foram ouvindo aquilo. Daqui a pouco um dizia, é minha vez, papai, de orar. Se pastor, quando eu vou colocar eles para dormir, eu chamo eles para orar comigo, eu me ajoelho e eles se ajoelham. E nós, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos guardou. Guarda a nossa noite, nos protege, nos livra de salteadores. Eu parei, pastor, quando eu chegava aqui, eu ia conversar com o irmão que fazia tempo que eu não via, ele trabalhava embarcado. Mas aí eu fui observando que o caminho do exemplo era o melhor. Eu comecei a chegar na igreja e a orar. Quando eu olhei para um lado, meus filhos estavam ajoelhados comigo. E aqueles meninos hoje são adultos já na presença do Senhor. Mas levou esforço. A Marildo teve que mudar a sua atitude. Casamentos duráveis, irmão, recebem investimentos. Você tem que investir. Quanto, pastor? 100, 200, 500 mil reais? Não vai custar nada. Primeiro, você tem que investir na natureza física. Tem gente que quando vai namorar, eu me lembro que eu derramava um vidro de perfume, né? Para ir lá para a pastora Cássia. Menina, quando eu passava na rua, que eu ia a pé, eram uns 2 quilômetros a 3 para chegar na casa da pastora Cássia, né? Eu ia a pé, irmão. Dia de sábado, eu tomava aquele banho, eu passava aquela pedra pume assim, até minha saía todo cerote. Derramava um vidro de perfume, mas me dizia, fala meu Deus, chega, tá amargando. Escovava os dentes e pava 10 pastilhas House. Chegava lá, oi amor. Ela disse, oi filho, chega queimou no meu nariz. Quando casei, irmão, vai escovar os dentes, irmão. Cristiano, já escovou os dentes hoje? Então, irmão, nós precisamos investir na nossa parte física, cuidando da higiene pessoal. Eu fui pastor, irmão, não digo o nome das igrejas, nem onde foi, que eu já fui pastor em algum lugar. E quando o obreiro sentava do meu lado, ai Jesus. Depois a gente descobriu, irmão, que ele não trocava a cueca, era a mulher que tinha que trocar a cueca dele. Ele passava uma semana com a mesma cueca. Jesus. A meia, se a mulher não lavasse e trocasse, ele passava um ano com aquela mesma meia. Aí ele vestia a roupa limpinha, derramava um vidro de perfume e aquele negócio vinha de baixo por cima e saía bem aqui do lado que eu estava sentado. Irmão, nós devemos cuidar da nossa higiene dentro das nossas possibilidades. Pastora Cássia, quando nós íamos para o supermercado, quando ela se sumia, nós discutimos muito no início da relação no supermercado, na hora de fazer, que eu queria comprar arroz, feijão, bolacha preta de preferência, e a pastora Cássia queria ir olhar as promoções, o shampoo, hidratante. Aí um belo dia o Espírito Santo falou comigo. Você se lembra que você tirou ela de dentro da casa dela? Os pais dela dentro das possibilidades, mas dava o conforto a ela. Você não gostava quando você chegava na casa dela, ela cheirosinha, arrumadinha, com a roupa simples, mas arrumada. E agora que ela está, é carne da sua carne, você quer desprezar?
Depois desse dia, irmão, eu podia ganhar o que fosse. Naquele tempo de freelancer, eu chegava com 10 reais. E aí, meu filho, almoçou? Eu mentia, irmão. Meu filho, eu tô com a barriga cheinha. Chega, pegue 10 reais para você. Ela ficava feliz, irmão. Aqueles 10 reais para ela ali eram um presente. Então nós devemos cuidar, irmão, do bem um do outro. Ai, comigo, vai. Parece que tá... Se for um jegue, você puxando, ele dá um puxado para trás que arranca seu braço. Aí você quer tratar sua esposa assim, irmão? Seu marido. Ai, bicho bruto, bicho besta. Mas não era assim. Você não conquistou ele assim, foi? Ai, para. Na hora do namoro era não. Benzinho. Ô coração. Era um amor, irmão, que quem via misericórdia. Para desapregar, o pai para mandar embora... Vai-se embora. Não, menino, já está na hora de casar esses dois, porque está um negócio demais. Aí quando casa, o pai tem que ir lá para juntar. Né? Meu irmão. Então nós temos que investir na área física, irmão, higiene pessoal, né? Nossa própria. Pode estar faltando a pasta de dente, mas vai ali, raspa o joá, irmão, escova para você ver, amarga um pouco, já escovei o dente com o joá. Fica branquinho, irmão, a boca fica amargando, aí você toma um cafezinho e passa. É joá, né, que usa para fazer pasta. Segundo, irmão, na natureza emocional. Tem mulheres que hoje são oprimidas emocionalmente, porque você não presta, você não sabe fazer nada, você é um atraso. Já viram um vídeo que o camarada está orando e diz: Senhor, tira da vida, tira da minha família, Senhor, do meu relacionamento, aquele que está atrasando, da fé ele apaga. Era ele. E ele botando culpa no outro. Você não presta, você não sabe fazer nada. E as mulheres vão crescer, né? Quando a fé estão abatidas emocionalmente, chorando, são oprimidas, depressivas, porque foi um relacionamento, irmão, subjugado ali, debaixo de opressão. De igual forma os homens, tem mulher que, ai, para lá, você sabe fazer nada. Coitado, se esforça, né? A pastora Cássia é muito sábia. Quando eu sei pintar, não sei, Genilson? Samuel foi nascer, eu digo, eu pinto o quarto. A pastora Cássia, quando chegou, disse: meu filho, como está ficando bonito. Todo falhado, mas ela, aquilo me deu gosto para fazer mais. Às vezes as palavras da gente, irmão, motiva o nosso cônjuge a não querer mais fazer. Cruzar os braços, eu não vou fazer mais não, que não presta. Aí um dia você vai chegar para comer em casa, fiz almoço, não, você não disse que não presta? Agora faça você. Aí o camarada vai ver, né? Então nós devemos, irmãos, elogiar nosso cônjuge. Às vezes a pastora Cássia nem fez nada, né? Eu chego que nem eu fiz com a irmã França, né? É bom a gente ouvir palavras, irmãos, de elogio. Minha filha, como você... Hoje eu lhe olhei lá no culto e vi aquela Cássia de 20 anos atrás. Menino, o sorriso dela abre. Né? Irmão Lucas olhar para a irmã Mona Lisa e dizer: minha filha, cada dia que passa eu lhe amo mais. Quanto tempo faz que você não diz que ama o seu cônjuge? Responda só para você mesmo. Quanto tempo? Pastor, mas eu trabalho dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Mas não é só isso que é baseado no relacionamento, irmão. Vai perguntar às pessoas que se separaram, muitas delas dizem: eu preferia comer farinha com café, mas ter ele do meu lado. Eu preferia estar trabalhando com ele, se esforçando, passando aperto, mas nós dois nos amando. Eu conheço pessoas que receberam propostas, irmãos, assim, irrecusável, e eu fiquei: por que você não foi? Ele disse: porque não cabia minha esposa, então não me cabia. Ele ia ganhar muito dinheiro, mas ele disse: eu sei que o meu casamento ia se acabar, porque eu ia passar um mês fora, eu ia acabar me prostituindo. Então eu preferi ficar aqui, ganhando pouco, mas com ela. Para encerrar, irmãos, nós devemos investir na natureza espiritual. Quantas vezes você tem orado junto, irmão?
Pastor, eu não sei dizer uma palavra, mas pelo menos diga, vamos orar aqui. Aí ela ora e você está ali presente. A esposa se sente bem quando o marido está do lado dela. O marido é como se fosse um troféu para a mulher. Eu vou andando com assim, meu filho, pega da minha mão, pega da minha mão. Aí foi isso, amor. Aí eu percebo que é uma amiga que ela vai ver de infância. Ela viu ela lá longe, ela quer mostrar, olha, esse cabo aqui é meu, olha. Eu com ele. Meu filho, me deu um beijo, me deu um beijo. Quando você vê a mulher fazendo isso no meio da rua, é porque ela quer lhe exibir como um troféu. Você, deixa ser besta. Ah, ser besta. Deixa, irmão. Né? Tem gente aí que não quer andar com cônjuge, que nem a pastora disse. Quando vê alguém, se esconde. Porque quer aparentar que é solteiro. Se ela está lhe pedindo um abraço e um beijo, abrace ela mesmo e beije. Quando você era namorado, você faltar, era não se soltar. Irmãos, a gente ri, mas é a verdade. Ore com ele, lê a Bíblia com ele, irmãos. Chame para fazer cultos. Agora eu esqueci o nome do culto. Cultos domésticos. Eu já contei isso aqui, não foi que um dia eu vinha brabo, eu era motoqueiro, todo motoqueiro, ele é atrevido, passando no meio dos carros, e um quis passar de mim, aí eu agi, e caça atrás, meu filho, vai devagar, nós vamos cair, eu vou deixar esse cara passar de mim não, eu sei que ela chegou braba em casa, porque nós ia caindo mesmo, que o homem é amostrado, e quando está de moto, irmão, é pior ainda. Chegou em casa, ela estressada, e eu estressado também, o sangue, vai, vamos fazer o culto doméstico, bora. Canta aí, qual é o hino que você quer? Quando começamos, ela disse, amor, você pode cantar tal hino? Olha, já. Eu disse, amor, você quer ler a palavra? Quando terminamos o culto doméstico, irmão, nos abraçamos e oramos e pedimos perdão um ao outro, porque nós demos lugar ao Espírito Santo de Deus que falou ao nosso coração. Nunca tome, irmãos, decisões precipitadas dentro do seu relacionamento conjugal. Que às vezes na hora do sangue quente você vai dizer palavras que não devia para consertar. Vamos ficar de pé, irmão? Desculpe pelo horário, mas eu tinha que entregar isso. Irmão, a programação da semana. Amanhã a igreja está sendo aberta de 5 horas da manhã. Para quê, pastor? Oração matinal, de segunda a sexta-feira. Você quer vitória? Não peça oração. Venha orar juntamente conosco. Pastor, eu não posso vir, faça que nem as irmãs. A irmã Amanda sempre acompanha, a irmã Jennifer, as outras irmãs quando não pode. Assista a live e fique orando em casa. Às vezes tem que fazer a comida da